Bem-vindos ao Fcast, o podcast da FK Partners sobre mercado financeiro. Aqui você entende sobre os ativos e sobre as pessoas que fazem os ativos se movimentarem. Eu sou Pablo Camargo, sou professor na FK Partners, sou CEO da empresa e hoje o nosso convidado vai ser o Daniel Klein, gestor da Fortune Wealth Management. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Muito bacana que a gente vai bater esse papo. Se apresenta para as pessoas, por favor. Boa tarde, Pablo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Daniel Klein e só um resumo bem rapidinho. Eu sou um profissional de mercado financeiro de 15 anos de experiência, há mais de 15 anos. Eu sou paulista, fiz faculdade em Israel, trabalhei no Brasil, em Genebra, Suíça. Eu sou casado e pai de 4 filhos. Bacana. Legal. 4 filhos, parabéns, viu? Sim, obrigado. 3 meninos e uma menina. Boa, então bingou aí, né? E os 3 meninos vieram antes? Os 3 meninos vieram antes, depois o quarto veio uma menina, minha esposa ficou bem contente e eu também. A gente ouve muitas dessas histórias, assim, de que, quero um sexo diferente e acaba não conseguindo, deu certo, parabéns. Sim, depois de 3, a casa é bem agitada, né? Dá para imaginar como, mesmo a gente trabalha bastante, né, durante a semana, segunda, terça, quarta, chega a final de semana, não tem descanso também, né? Exato, exatamente, mas é um cansaço bom, né? Você tem o dobro de filhos que eu tenho 2 meninas só e já tô por satisfeito já. Legal, cara, muito, muito bacana. Daniel, você comentou, né? Poxa, trabalhei no Brasil, trabalhei em Israel, trabalhei na Suíça. Correto. Qual é a diferença que você vê no trabalho que foi feito aqui e nos diferentes lugares? Sim, é uma boa pergunta. Eu já fiz estágio em Nova York, também nos Estados Unidos. Eu morei 3 anos em Israel trabalhando em um family office. E realmente, assim, é diferente. Eu sempre quis voltar para o Brasil, porque eu gosto do Brasil, onde eu nasci, em São Paulo. Eu sempre quis voltar para cá. Mas eu comecei minha carreira, né, de investimento trabalhando na BMF Bovespa. Aí foi minha primeira, o trainee, logo depois da faculdade eu comecei lá. E foi uma experiência incrível lá, porque ainda era o pregão ao vivo. Eu vi as pessoas gritando, eu vi o pessoal comprando, vendendo. Isso eu senti né, como essa vibração do mercado financeiro, eu senti na pele. Então isso assim me deixou bastante contente. Depois eu fui trabalhar na Suíça, em Genebra. E Genebra é diferente porque no segmento que eu atuo de Private Banking, Wealth Management, na época a Suíça era o berço de tudo isso. Na Genebra, os clientes maiores tinham contas lá, e lá realmente tinha todo esse brilho suíço do mercado de Private Banking. Então eu gostei muito de trabalhar lá, eu quis ir para lá na Suíça, e foi uma experiência incrível profissionalmente. Então lá foi muito bacana. Em Israel, eu fiz a faculdade lá, mas eu acabei não continuando, eu acabei indo depois para a Suíça, mas foi uma experiência interessante. Israel é muito forte em tecnologia e em turismo. Então, para o mercado financeiro, não era o lugar que eu queria continuar trabalhando em Israel. Mas eu não entendi. Você fez faculdade em Israel e depois voltou para o Brasil? Isso aconteceu? Isso. Eu morei minha vida inteira aqui no Brasil. Depois, com 16 anos, eu fui para Israel. Eu fui morar lá numa universidade internacional que tinham pessoas do mundo inteiro. Legal. Depois, com 21 anos, eu acabei a faculdade. Eu voltei para o Brasil, fiquei 3 meses na BMF Bovespa. E depois, com 21, 22 anos, eu já fui morar sozinho na Suíça. Legal. Em Genebra, que foi uma experiência realmente única. Com 20, eu não sei como meus pais deixaram na época, mas com 21 anos, ir para um outro país sem saber falar a língua, que eu não sabia falar francês. Certo. Trabalhar, alugar um apartamento, realmente foi uma experiência única mesmo. De estar lá na cidade, no berço do mercado financeiro, trabalhando em uma gestora, em um family office, que foi uma experiência realmente única. Legal. Bacana, cara. Parabéns. Parabéns mesmo. E aí você ficou quanto tempo lá na Suíça? Eu fiquei na Suíça há 3 anos. E depois voltou para o Brasil? Depois voltei para o Brasil. E tá aqui desde então? Sim. Tá. E na Suíça eu passei pela famosa crise de 2008. Sim. Que na época o presidente do Julius Baer, ele até se suicidou. Foi realmente eu não sabia disso. Foi uma experiência muito impactante. Assim, aí eu comecei meio que minha carreira, porque antes eu tinha feito um trainee de 3 meses na BMF, então eu comecei minha carreira em 2007, no final de 2007, depois chegou 2008, então como eu consegui sentir, né, muito bem, tal, chegou aquela crise de 2008, Lehman Brothers quebrando, na época a gente lá tinha muitas notas estruturadas da Lehman Brothers. Nossa.
Então, assim, foi realmente uma experiência. Foi muito difícil passar por tudo isso, porque tinham clientes ligando muito nervosos, né, que ganharam muito ao longo dos últimos anos, mas chegaram na crise, né? Esquece. E foi, assim, uma experiência muito, muito difícil. Mas depois disso, né, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar, né, as carteiras também subiram, todos os clientes que ficaram lá recuperaram tudo e ganharam muito mais. E eu acho que por isso, depois, quando eu comecei a gestora aqui, que foi logo, eu saí, né, do Bradesco no final de 2019, porque depois que eu voltei da Suíça para o Brasil, eu fiquei trabalhando no Bradesco, e depois eu montei a gestora, que foi logo também antes da pandemia. Então, essa experiência da crise de 2008 acabou dando força e também, né, acabou dando uma forma para me posicionar corretamente, olhando para os investimentos em uma crise, uma vez que eu já tinha passado por uma em 2008. Então, o trabalho que foi feito na crise, né, voltando lá para a Suíça em 2008, então realmente foi difícil, mas depois foi uma época interessante porque é onde que surgem as oportunidades na crise. Exato. É onde que... O mercado vive de volatilidade. Isso. Então, foi quando... Porque quando o mercado só sobe, é difícil encontrar boas oportunidades. Porque está tudo muito apreciado, os preços estão muito esticados, está muito caro. E quando ocorrem essas crises, que é justamente o momento de aproveitar as oportunidades para se reposicionar e para comprar bons ativos e cada um pensar, né, na sua própria vida também. Legal. E quando você saiu da Suíça, veio para o Brasil para trabalhar no Bradesco, trabalhou com Private Banking também. Então, você fazia o quê? Você era RM? Você fazia alocação do portfólio? Qual era o seu trabalho? Então, um ponto que eu queria destacar, que foi esse caminho que eu segui, que eu achei que foi um caminho interessante, que eu acabei fazendo movimentos diferentes do padrão de mercado. Então, da mesma forma que não é muito comum você ver um jovem de 21, 22 anos indo morar na Suíça e trabalhar em um family office, aqui no Brasil eu queria continuar trabalhando nessa área internacional, que era a área que eu gostava e que via boas oportunidades, mas eu queria ir para um banco que ainda não tinha uma presença tão forte no exterior. Então foi quando eu acabei indo para o Bradesco, que o Bradesco é um banco, né, muito forte no Brasil, hoje já é forte no exterior também, mas na época ainda estava começando essa parte de ir para fora do Brasil, que é onde que eu vi que tinha uma oportunidade para mim pessoalmente para crescer junto com o banco nessa fase de sair do Brasil também. Pô, legal. Bacana. E aí você saiu do Bradesco para montar sua própria gestora? Isso, eu fiquei quase 10 anos no Bradesco, na área internacional, né, olhando para a seleção de ativos, bonds, fundos, muito focado na parte internacional. Depois de quase 10 anos, eu saí para montar a própria gestora, exatamente. Bacana. E vamos lá, então hoje você é um cara que tem a responsabilidade de fazer gestão e pela sua história, pela sua preferência, você faz gestão muito olhando o todo, não olhando só o Brasil, correto? Sim, exatamente. Bacana. E vamos lá, o que você vê de mundo? Onde você... Assim, estamos passando por uma crise. Onde temos oportunidade? Sim, então é uma boa pergunta. A gente mal saiu de uma crise e já entrou em outra, Exato. né? Os bancos centrais, na pandemia, eles agiram de uma forma muito agressiva para salvar a economia, imprimiram muito dinheiro, injetaram muito dinheiro na economia, acabaram salvando o mercado, mas foi de uma forma muito agressiva. E quando as vacinas saíram, a situação melhorou antes do que todo mundo esperava, mas já estava inundado de liquidez a economia. Depois disso veio a tempestade perfeita, né, que teve a guerra na Ucrânia com a Rússia. Isso fez a inflação também continuar em patamares altos, preços de energia subindo, lockdown na China também. Isso acaba afetando todo o supply chain global. Quem importa da Rússia ficou com pedidos atrasados, então isso tudo impactou. E a gente está vivendo hoje num mundo de inflação muito alta. Um problema que o brasileiro já sentiu nos últimos anos, o mundo não sentiu esse problema de inflação. Estados Unidos, Europa, eles não sabiam muito bem o que era inflação, porque nos últimos anos a inflação ficou em níveis muito baixos. Agora eles estão sentindo, a inflação, né, já está em quase 9% nos Estados Unidos, e é uma tempestade perfeita para a inflação muito alta. Os bancos centrais não conseguem agir porque eles não conseguem imprimir mais dinheiro, não conseguem injetar mais liquidez na economia porque isso piora ainda mais a inflação. Então é um momento muito delicado, esse momento que a gente está vivendo. Tem até uma coisa que eu acho bem bacana comentar aqui. A minha esposa trabalha em mercado financeiro também.
e o banco que ela trabalha, o economista fez um paper lá muito bacana. É como se ele estivesse escrevendo uma carta para o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. E ele falando, olha, eu sou deixa eu me apresentar, eu sou uma pessoa brasileira, eu sou um economista, e o que você está vivendo agora como novidade, eu passei a minha vida inteira vivendo. Assim, a minha infância foi num período hiperinflacionário. Então, assim, algumas dicas para alguém que nunca viveu isso, né? Porque, assim, essencialmente, né, quando você pensa em inflação nos Estados Unidos, você está falando de algo de, sei lá, 40 anos atrás, 50, não sei, assim, nem saberia dizer exatamente quanto, mas há muito tempo atrás eles passaram por algum problema disso, depois nunca mais. Exatamente. Tanto que os hedge funds americanos, europeus, eles estão tendo um péssimo ano. As performances médias estão sendo muito ruins. Já os gestores brasileiros multimercados estão indo muito bem, porque eles já estão mais familiarizados com esse cenário de inflação alta, juros subindo. Então, o cenário para os multimercados brasileiros esse ano está sendo muito bom. E vamos lá. Então, temos a situação de tempestade perfeita e temos o mundo que está inflacionário por todos os motivos que você comentou e eu concordo 100%. E aí? Então, o mundo precisava passar por isso, né? Porque a gente viveu com juros muito baixos por muito tempo, cada empresa foi cada vez se alavancando mais, os países também foram se alavancando, então a gente tinha que passar por essa reciclagem dos mercados. Agora a inflação ainda está em patamares muito altos, os juros nos Estados Unidos já estão sendo precificados a 4%, que é um juro muito alto, mas ainda não é o final da história. Então, a gente tem hoje 2 cenários possíveis, ou a inflação continua muito alta e o mercado novamente estressa ainda mais, ou a inflação começa a ceder um pouco por conta dos juros que já estão subindo e fazem esse soft landing, que é um pouso mais suave. Mas é um desafio fazer esse pouso suave, por isso que eu diria que ainda não é o momento para aumentar muitos riscos da carteira, porque a gente ainda está num cenário que a gente não tem a solução ainda aos nossos olhos, porque a inflação ainda continua alta, os juros ainda subiram, mas não estão tão altos como deveriam para conter essa inflação. Então ainda tem que aguardar um pouco mais para aumentar riscos nas carteiras, principalmente de renda variável. Tem que esperar um pouco mais para ter uma visibilidade melhor para que lado o mercado vai. Mas o que tem boas oportunidades, que olhando para a renda fixa global, hoje em dia já dá para comprar bons papéis com 8%, 9% de taxa em dólares, que é algo que a gente não via há muito tempo atrás. Então já tem boas oportunidades aparecendo mais no mercado de renda fixa global e é onde a gente está atuando de uma forma mais forte, olhando para essas oportunidades que estão aparecendo. Quando você fala de 8%, 9% em dólares, você está falando de, obviamente, títulos corporativos, de empresas, o quê? De rating muito bom, assim? Então, tem empresas com níveis próximos de investment grade global. Tá. E tem empresas de mercados emergentes. Tem empresas como os bancos europeus, que têm títulos perpétuos, que também têm taxas muito altas. Então, só para dar um exemplo, o Credit Suisse, que é um dos principais bancos do mundo, emitiu um bond perpétuo com taxa, agora na semana passada, de 9,75% em dólares. Caramba. Que é uma taxa bem alta. Então já tem boas oportunidades, não que o Credit Suisse é uma oportunidade, mas eu só dei um exemplo de um papel que foi lançado com uma taxa muito alta, de um nome muito conhecido, mas tem vários papéis que estão já com taxas de 8%, 9% em dólares, que é onde a gente está olhando com mais oportunidades. E para o investidor brasileiro também, que pensa, do portfólio que pensa em reais, como o diferencial de juros aqui no Brasil ele está muito alto. Então, se alguém manda, por exemplo, um dinheiro para o exterior, compra um bond em dólares e depois faz o hedge para reais, acaba aumentando esse yield em 11%. Tem investidor que compra um bond do Credit Suisse a 9% e ele faz a proteção com o NDF, Non-Deliverable Forward, comprando o real futuro, que é uma proteção para voltar para real, ele vai conseguir ter um yield de 20%. No final das contas, que é 9 de dólar mais os 11, que é o diferencial de juros entre as moedas. Então... É bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Legal, então você deu uma excelente opção de investimento, né? Sem muito risco adicional para ganhar uma taxa de juros bem interessante, muito, muito interessante mesmo. Só para a gente colocar em contexto, tá, gente? Há nem 2 anos atrás, estava todo mundo falando em juros negativos, né? Então, assim,
Você colocava o seu dinheiro em aplicações para perder pouco. E hoje, nem 2 anos para frente, você já tem a oportunidade de ganhar 20% sem se preocupar com risco, né, cambial, né? Então, pô, bem aqui no Brasil, bem legal. Isso mostra o que é mercado financeiro, né? Mercado financeiro é um negócio que é qualquer coisa menos estabilidade, né? Então, assim, as coisas sempre mudam. Enfim, nada é para sempre. Exatamente. A mudança foi muito rápida também. Mas nessa parte de bonds também, de renda fixa, nos últimos 6 meses ninguém queria saber de renda fixa. Exato. Tava todo mundo falando, vamos ficar short, tá vendidos até. Assim que os gestores ganharam dinheiro aqui no Brasil, vendido em taxa de juros nos Estados Unidos. Exato. Mas agora, sabe, quando a gente olha 9% em dólares, que seria 20% em reais, já começa a abrir os olhos, né? Já começa a ficar interessante de novo. Então, a gente já está seguindo esse caminho de aumentar as alocações nessa classe. Não é um consenso de mercado, porque muita gente acha que os juros ainda vão continuar subindo, mas 4% em dólar já é um juro muito alto. Tá certo? Pode chegar a 6%? Pode. Não é impossível, mas é improvável. Então, por isso a gente está seguindo nesse caminho de comprar esses ativos de boa qualidade, com yields altos. E eu acho que é dessa forma que o investidor brasileiro deve se posicionar nesse momento. Não precisa fazer tudo de uma vez. Né? Você vai indo, vai encontrando oportunidade aqui, oportunidade lá. Eu acho que ainda vão aparecer oportunidades muito boas ao longo dos próximos meses, mas eu acho que já estão aparecendo boas oportunidades. Acho que o investidor já pode começar a agir nesses momentos. Você estuda, você aprendeu sobre o mercado de cryptocurrency, essas coisas assim? Você está inteirado disso aí? Então, no mercado de criptomoeda, só comentando, né, a Fortune, que é a gestora aqui no Brasil, faz parte de um grupo que tem escritórios na Suíça, tem escritório em Israel e aqui no Brasil. Então, na Suíça tem uma gestora que é regulada pela FINMA, em Israel pelos órgãos israelenses, aqui no Brasil pela CVM Ambima, e um dos gestores da Fortune, do grupo na Suíça, ele está lançando um fundo de arbitragens de criptomoeda. E isso é um negócio bacana, viu? Eu já ouvi falar que você, sem correr risco, tem 15%, 20% em dólar aí na mesa, né? Isso, exatamente. Isso é um mercado bem interessante. Eu, pessoalmente, eu nunca fui um grande fã de criptomoeda para ficar comprado long de um lado. Exato. Bitcoin pode subir? Pode cair também? Pode. Então, eu nunca fui um fã de investir no blockchain comprando as criptomoedas em si. Eu acho que sim, isso é o futuro e que o mercado está ainda desenvolvendo, vai desenvolver muito mais, mas não necessariamente só porque o mercado está desenvolvendo significa que o Bitcoin vai valorizar ou se é bom ou não. Então, acho que essa estratégia é a mais interessante, de fazer arbitragens entre criptomoedas. Essa é a estratégia, mas eu vou ser sincero, eu não sou um grande estudioso nesse mercado de criptomoeda. Não é algo que eu sou um grande especialista nisso. Perfeito, sem problema, eu também não. E o que eu estou trazendo esse assunto, porque eu acho que as criptomoedas, hoje, elas estão ajudando no controle da inflação. Porque toda a riqueza do mundo que existia nisso, grande parte está se esvaindo. Hoje eu li até uma notícia sobre NFT, né, mercado de NFTs, que são os não sei como é que fala exato, non-fungible tokens, né? E nada mais é do que como se fosse uma securitização de um ativo, né? Assim, um NFT. E isso também, o volume de operações caiu muito em relação ao ano passado e esse ano. Então, o que eu acho bacana não, enfim, o que é fato é que com essa riqueza se esvaindo, você tem menos potencial para inflação futura. Não sei se você está estudando isso, você tem alguma coisa para falar disso. Sim, então na pandemia, quando os Estados Unidos começou a imprimir moeda, aumentar a alavancagem, assim, a conta ia chegar de alguma forma, né? Assim, foi muito exagerado. Então, muitas pessoas começaram a olhar para proteções, né? Qual a forma de se proteger de tudo isso? Porque no final das contas, na vida, o que tem valor é o que é raro. Se uma coisa perde a raridade, ela perde valor também. Então, no momento que você pode imprimir dólar sem limite, fica menos raro e perde valor também. Então, o investidor, né, a gente também, né, a gente pensou como a gente vai se proteger, né, desse cenário do que a gente está vendo. Quando a gente olha a dívida PIB dos Estados Unidos, aumentou muito rápido, de 60%, 80%, 100%. Japão super endividado, Europa super endividada. Então, as criptomoedas, elas
elas tiveram um papel muito importante nisso, porque o Bitcoin, se tem o Bitcoin, não consegue emitir mais, é isso que tem e pronto. Então, nessa questão de proteção contra a inflação, inicialmente o Bitcoin ele foi visto como uma proteção disso, tanto que ele roubou o brilho do ouro, porque o ouro era para ter subido muito depois da pandemia, e foi onde a gente estava alocado, e ainda está alocado nas carteiras como uma proteção de tudo isso, desse cenário que é no ouro, mas o Bitcoin ele roubou o brilho do ouro, porque uma pessoa que quer se proteger desse cenário inflacionário, ele pode comprar o ouro, mas aí o que ele vai fazer com o ouro? Ele vai na farmácia, não vai conseguir comprar uma pasta de dente com ouro. Então, como ele consegue comprar? Possivelmente com um Bitcoin, com uma moeda digital. Então, o pessoal começou a ver que o ouro ele não tem utilidade, ele se protege contra a inflação, porque não dá para produzir mais ouro, ainda não encontraram um caminho para fazer isso. Então, ele seria uma proteção, mas o pessoal viu que não teria utilidade, por isso que o ouro acabou perdendo o brilho dele, e quem ganhou o brilho do ouro foi as criptomoedas e o Bitcoin. Então, essas criptomoedas elas têm um papel importante dentro de um asset allocation, justamente para se proteger contra esse cenário. Mas o que aconteceu foi que eu acho que muitos americanos acabaram vendo que era muito fácil ganhar dinheiro com essas criptomoedas. Você comprava uma moeda a 1 centavo, de repente, depois de 5 dias, valia $100. Então, o cara tinha 100 mil, virou com 10 milhões de dólares. Um negócio impressionante. Eu acho que e eu conheço pessoas também que falaram, então para que eu vou trabalhar? Vou ficar ficando em casa, comprando uma Bitcoin, vendendo Ethereum, depois compra a Solana, depois vende Avalanche, e vê que acha que isso aqui é o que dá dinheiro e não vai trabalhar. Mas você viu pessoas nessa situação? Sim, eu conheço uma pessoa assim que me falou que algumas pessoas também com essas ações, sabe, que é na moda e tal, e aí eu sou da linha ainda que é o trabalho que gera riqueza. Isso eu aprendi do Bradesco ainda, que é a filosofia do Bradesco. Assim, não adianta assim, você achar que, sabe, você consegue ganhar a vida, ganhar sustento sem trabalhar. Então, muita gente achou que era muito fácil ganhar dinheiro com essas criptomoedas, com essas ações de growth, de high growth, que só subiam, que estavam explodindo. Tinha um IPO na bolsa nos Estados Unidos, subia 100%, 200%. E eu acho que essa correção foi boa para o pessoal entender que, sabe, precisa voltar a trabalhar, precisa se esforçar, não é tão fácil assim como pareceu. Isso acho que não vai mudar, eu acho. Isso acho que vai continuar assim, que as pessoas vão ver que precisa se esforçar, precisa trabalhar, que não é tão fácil ganhar dinheiro como pareceu ao longo desses últimos 2 anos. E, na verdade, isso só apareceu... Essa conversa ela não existiria se os juros não tivesse zero. Exatamente. Sim. Exatamente. Juros a zero, uma pessoa pode captar recurso no banco, faz o mortgage da sua casa, não paga quase nada. Então a liquidez, não tinha limite para essa liquidez. Então isso acabou causando essas distorções de mercado. Você vê ações sendo negociadas a 100, 200 vezes o lucro, sem muito motivo. Isso que vai mudar. E eu acho que foi bom essa correção por conta disso. Acho que as pessoas estão vendo que não é tão fácil ganhar dinheiro. Não é tão fácil, não é também impossível, mas a pessoa precisa se esforçar para ter o seu sustento, para ter o seu trabalho. E eu acho que isso as pessoas já aprenderam, acho que a lição já foi dada. Legal, Daniel. Um ponto. Então, assim, está evidente que você, com o papel que você tem hoje de gestor, não é ter várias apostas, ter as apostas que você considera assimétricas, e você está considerando renda fixa uma aposta assimétrica, Então, assim, eu posso entender da nossa conversa que falar em renda variável com você hoje não é o momento ainda, correto? Exatamente. Hoje o que a gente está mais focado em renda variável é na parte de arbitragem de volatilidade. Porque o que está acontecendo hoje, as pessoas estão muito preocupadas e nervosas. Então a volatilidade, que é o VIX de curto prazo, ele está maior do que o VIX de longo prazo. Sim. Isso não é normal acontecer. Então, hoje uma das estratégias que a gente até está lançando aqui no Brasil também, um feeder que vai comprar essa estratégia do grupo, que só faz arbitragens de volatilidade. Vende a arbitragem de curto prazo e compra de longo prazo.
através de índices como S&P, Nasdaq, Eurostoxx, Legal. esses principais índices. Essa acho que é uma boa oportunidade que tem hoje, que também é única, essa oportunidade nessa arbitragem de volatilidade. Isso, os gestores estão ganhando muito dinheiro nessa estratégia, está dando muito certo. E na parte de ações, a gente, né, nas carteiras, tem uma parte da carteira de ações, mas a gente, eu diria que está na parte 15%, que seria o mínimo até de ter ações na carteira. Mas eu acho que vão ter também muitas oportunidades em ações, principalmente nessas ações de high growth, de alto crescimento, que foram as ações que subiram muito no passado, agora despencaram, e muita gente jogou a toalha, sabe? Não quer mais saber disso, então... Aí é oportunidade. Aí é oportunidade. Mas eu acho que ainda não chegou nesse ponto de jogar a toalha de verdade. Eu acho que ainda pode ter uma correção maior. Deixa eu te falar. Historicamente, só para eu entender também, na verdade, assim, né? Historicamente, o VIX, né, que mede o índice de volatilidade do S&P, ele trada o quê? Tradava 18%, 20% ao ano, mais ou menos, né? Acho que é isso. E quanto que isso está agora? Enfim, tipo, que você falou isso, eu fiquei curioso. Quanto que era historicamente o curto e quanto que está agora? O curto, ele está 30, por volta de 30. Em cenários mais calmos ele fica 20, 15, até 10 ele pode chegar em alguns momentos. Tá bom. Em cenários de estresse ele chega no mínimo a 30, mas pode ir para 50, pode ir para 100, pode ter essas explosões de volatilidade. Sim. E os longos eles estão mais baixos, Então quando você compra uma opção longa do S&P, a gente não faz arbitragem no VIX, porque o VIX ele é um monstro muito complicado, ele é muito volátil, que você pega a volatilidade... na veia dele. Na veia. O que a gente faz é comprar opções longas do S&P e vender opções curtas do S&P. Tanto os calls como os puts. Você faz os straddles. Tá. Para operar volatilidade pura mesmo. Isso é uma coisa bacana que tem lá fora, né? Assim, porque lá fora a opção ela é utilizada como um instrumento de operação de volatilidade, né? Quero comprar, quero vender volatilidade. E aqui a gente olha muito para delta, né? Muito mais, assim. Sim, e as opções são muito líquidas também fora do Brasil. Você tem opções de 2 anos, 3 anos, com muita liquidez. Sim. E então é muito interessante operar nesse mercado fora do Brasil, porque você tem uma liquidez maior. Pô, legal, bacana. Bela estratégia, parabéns. Quando você fala, né? Quando você fala de, estou com o pé um pouco fora de renda variável, estou mais na renda fixa e tal, e commodity, você opera? Você tem alguma coisa? Enfim, vocês têm alguma visão sobre isso? Então, commodities, a gente não segura a commodity pura, além do ouro, que é o que a gente usa como uma proteção, mas a gente investe bastante em empresas de commodities, empresas de petróleo, então você tem até papéis de renda fixa de empresas de petróleo ou ações também. As empresas de petróleo, como a Shell, como British Petroleum ou a Petrobras, todas elas estão sendo negociadas com preço-lucro abaixo de 10, sendo que a Petrobras é 4, 3 vezes o lucro, as europeias, americanas 8, 9 vezes o lucro. Então está ainda abaixo de 10 vezes o lucro, elas ainda estão baratas, pagam altos dividendos. Então a gente, em vez de comprar, por exemplo, petróleo puro, que você não ganha nada segurando petróleo, a gente prefere comprar ou ações que estão no setor de petróleo, ou papéis de renda fixa de empresas de petróleo, de energia, ou de outras commodities também, que pagam yields interessantes. Então a gente se posiciona dessa forma. A gente não opera muito a commodity em si, e sim mais as empresas que ganham dinheiro explorando ou vendendo as commodities. Exato, isso é uma excelente dica para você que está fazendo a gestão do seu próprio patrimônio, que é, olha, às vezes você tem uma visão sobre algo, né, sobre um ativo, sobre uma situação econômica, o que você deveria fazer é, poxa, como que eu maximizo o retorno do que eu estou acreditando que vai acontecer? E o que o Daniel está fazendo é exatamente isso. Ele falou assim, se eu comprar petróleo, beleza, eu compro lá, pode ter até uma variação positiva e eu ganho aí essa variação de capital. Só que ele está lá para maximizar, né, o retorno pro cotista dele. Então, o que ele faz? Ao invés de ir na commodity pura, ele faz um investimento que vai se beneficiar dessa variação de capital e também vai gerar dividendos, né? Dividendos ou cupons, assim, dependendo do ativo que ele estiver operando. Exatamente. Boa, legal. Daniel, é engraçado, né, que você comentou falar de volatilidade. Eu vivi uma época em mercado financeiro onde a volatilidade implícita do real
era menor do que a do euro. Impressionante. Isso é 2006, 2007. 2006, 2007, essa era a situação. O real era mais estável, mais seguro que euro. Sim, sim. Isso mudou bastante, mas mesmo o euro, até então, o euro ele não ganhava nada. Alguém que tem euro hoje, né, os juros né, negativos, não ganhava nada. Mas até em euro já tem boas oportunidades aparecendo também. Então, também um exemplo de uma emissão que ocorreu agora em março, da Bayer, que é uma empresa farmacêutica no setor de químicos. Ela tem um bond que é um papel com vencimento longo, mas que paga em euros 7%. Então, sabe, você vê uma empresa assim, até perto do grau de investimento. Sim. Depois que ela comprou a Monsanto, teve alguns processos que ela acabou recebendo, mas ela paga 7% em euro, que é bastante. Ou Rabobank, que é um dos maiores bancos também do mundo, uma cooperativa, um banco super sólido, tem um bond em euro que paga quase 7%. Então você já tem até em euro papéis, né, de boas empresas rendendo 7%. Então já é interessante. E o Brasil também é muito interessante, porque o Brasil tem os juros de 13%, e você tem empresas que pagam, né, CDI+, IPCA+, também tem... né, os juros aqui no Brasil estão muito altos. Eu acho que para o investidor americano, europeu ou israelense, eu acho que é muito interessante aplicar no Brasil também. Porque você pega essas taxas muito altas, você ainda não vê em outros lugares do mundo. Provavelmente não vai ver também taxas tão altas como o Brasil. Então, o nosso fundo de renda fixa, que ele vai ser em reais, a nossa ideia, depois de ter um histórico, né, uma boa performance, se Deus quiser, a gente vai querer deixar ele disponível para o investidor israelense, que está acostumado com juros muito baixos, para o investidor europeu, para o investidor americano. E mesmo se o investidor americano vê o juro básico a 4%, ainda assim aqui no Brasil a gente vai estar falando de 13% ou alguma coisa bem mais alta do que nos Estados Unidos. Então o Brasil, nessa parte de renda fixa, eu acho que é muito interessante também para o investidor internacional olhar para o Brasil também. Hoje, quantos por cento do portfólio da Fortune é Brasil? Então, hoje, do que a gente administra, eu diria que aproximadamente 80% é fora, é internacional, e 20% é Brasil. Essa que é a divisão. A nossa expertise ela é muito maior no mercado internacional, mas o Brasil também faz parte, né, do mercado internacional. Mas a gente olha para o Brasil como a gente olha para os Estados Unidos, Europa. A longo prazo, a gente prefere ter Estados Unidos nas carteiras, né, no longo prazo, pela estabilidade. Mas o Brasil é um país de oportunidades, né? Então tem muitas oportunidades que aparecem aqui, que a gente está de olho e está procurando, que não surgem em outros lugares do mundo também. E com todas essas estratégias que você comentou ao longo da nossa conversa, né, assim, o que vocês estão planejando para o Brasil, né? Vocês vão crescer escritório, contratar mais gente, assim, qual é a visão de você para o negócio de vocês aqui no Brasil? Então, a gente está bem animado com o Brasil. No nosso primeiro ano de gestora, na empresa brasileira, a gente captou mais de R$1 bilhão. Então, foi um crescimento bem acelerado nesse primeiro ano. E o que a gente vai focar agora é na parte dos fundos internacionais, com foco internacional. Os fundos vão estar disponíveis nas principais plataformas aqui no Brasil. O que a gente quer trazer para o Brasil é oferecer para os investidores brasileiros uma oportunidade de investir no exterior sem precisar abrir uma conta fora, sem precisar mandar dinheiro para fora, através de veículos locais que investem no exterior. Essa é a nossa proposta aqui para o Brasil. A gente pretende trazer, né, produtos bem diferenciados aqui para o Brasil, porque a gente é uma casa que está sempre pensando um pouquinho fora da caixa, isso que eu diria. Se uma das estratégias que a gente fez, por exemplo, a gente comprou o que chama de Digital Real Estate, que é Real Estate digital. A gente comprou 2 lojas digitais na Amazon, por exemplo. Então, da mesma forma que antigamente você ia aqui na rua, eu gostei dessas 2 lojas, deixa eu comprar essas 2 lojas, o pessoal comprava, tem um real estate, né? Eu tenho investimento no mercado imobiliário. Hoje em dia, você já tem esse digital real estate, que você consegue investir no mercado imobiliário digital, que foi o que a gente fez, nessa compra de 2 lojas na Amazon. E a gente também é muito ativo no mercado de real estate nos Estados Unidos, aí não no mercado digital, mas sim no mercado físico, tanto no mercado de equity como no mercado de crédito também de real estate. É algo que a gente também pretende trazer aqui para o Brasil.
E a gente está bem focado, né, para trazer, né, ideias interessantes para o investidor brasileiro conseguir diversificar os recursos fora do Brasil, aproveitando as boas oportunidades que aparecem fora do Brasil. Bacana. Conta mais desse digital real estate, eu achei bem legal. Explica para a gente mais, por favor. Da mesma forma que a gente aqui no Brasil vê lojas no Mercado Livre, essas lojas nos Estados Unidos elas já têm valor dentro da Amazon. Então você consegue comprar essas lojas que estão dentro da Amazon, porque a Amazon hoje em dia virou um shopping center, na verdade, virou um shopping center digital. Então, da mesma forma que uma pessoa pode abrir uma loja num shopping center aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, ela pode abrir uma loja na Amazon. Mas vão ter as lojas que são maiores, menores, as lojas mais conhecidas, as menos conhecidas. Então, funciona da mesma forma, só que no mundo digital. Da mesma forma que existe a loja do shopping, existe a loja dentro da Amazon, que é esse shopping digital. E se o valuation é em função da receita, como fosse um negócio comum, qualquer. Então, o valuation é um pouco diferente, porque legal. é um mercado de risco. Então, a gente comprou a uma vez o lucro esses investimentos. Então, é bem barato, porque você tem um risco do negócio dar certo ou não. A competição é muito maior. Então, é algo de mais de risco, mas que fazendo um bom investimento, isso pode dar muito certo. Isso a gente fez em conjunto também com uma startup israelense que é focada nesse negócio. Porque um dos escritórios da Fortune, como eu comentei, fica em Israel. Certo. Tem mais ou menos 20 pessoas lá. E essas pessoas são muito focadas no mercado de startups. Tanto que a gente investe já há alguns anos para os clientes também, investindo em empresas startups em Israel. Israel é um país muito forte nesse mercado de startups. É um país pequeno, mas acaba exportando as empresas, né, de startups para o mundo inteiro. Então, a gente fez esse investimento com uma startup israelense que toca o dia a dia dessa loja dentro da Amazon. E a gente tem outros investimentos também em outras startups israelenses que a gente também faz e que a gente espera ter bons retornos, né, com esses investimentos. Pessoal, estamos chegando no final do nosso episódio. Queria deixar um espaço para o Daniel. Daniel, por favor, deixa algumas palavras aí que você quiser falar. Obrigado, Pablo, por esse tempo que a gente está aqui conversando junto. Eu já vi bastante você nos vídeos e nas aulas da FK, tanto CFPs e CGAs e tal. É um prazer estar agora aqui com você pessoalmente. Eu nunca assim imaginei que a gente ia tá conversando agora, mas achei bem bacana essa conversa e parabéns. Eu realmente, assim, os estudos da FK, e realmente falando isso de uma forma sincera, eu achei muito interessante para o dia a dia do nosso trabalho mesmo. Sim, com certeza. Tanto o estudo do CFP como do CGA são estudos práticos que eu acho que não é só pela certificação que a gente estuda, e sim porque realmente são estudos que agregam no dia a dia do nosso trabalho, do mercado financeiro. Então, essa mensagem, né, que eu queria passar da FK, que realmente eu acho que agrega bastante para um profissional que quer crescer na carreira, no mercado financeiro, realmente acho que é um estudo interessante para o profissional desenvolver. E a mensagem que eu queria deixar também no final para o pessoal que está ouvindo é uma mensagem pessoal que foi o caminho que eu acabei seguindo na minha carreira, né? Que eu fui trabalhar na Suíça com 21, 22 anos, depois eu fui trabalhar no Bradesco na área internacional, né, que é um banco não internacional, mas que eu acabei indo lá na área internacional para desenvolver essa área. Eu acho que a pessoa, quando quer crescer na carreira ou na vida dela, também tem que procurar coisas criativas para seguir, coisas seguindo um pouco do padrão. Eu acho que essa forma a pessoa consegue crescer, né, de uma forma sempre pensando em ideias criativas, em ideias diferentes. Eu acho que é a chave para crescer, porque se a pessoa seguir no mesmo caminho, ela não vai conseguir. As chances de ter sucesso ela é menor. Por isso acho que a pessoa sempre tem que ficar, né, olhando quais são as ideias criativas diferentes, e é o que eu tento implementar também no dia a dia do trabalho, olhando para os investimentos, né, que a gente vai fazer no fundo, nas carteiras dos clientes, né, como procurar as coisas que não são óbvias e procurar yields, né, como procurar bons retornos, né, sem olhar, olhando menos para a volatilidade e mais para o risco, como buscar bons retornos, bons rendimentos sólidos e de uma forma criativa. Essa é a mensagem final que eu queria passar. Pô, bacana, assim, terminou perfeitamente o episódio, fiquei muito feliz com o carinho pela FK e parabéns pelas palavras para as pessoas, eu tenho certeza. Eu assino embaixo tudo que você falou, acho muito bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa conversa. Assim, acompanhe a gente em todas as plataformas de podcast, no YouTube também você pode visualizar essa conversa. Siga a FK nas redes sociais, que a gente sempre tem conteúdos interessantes como esse para você.
E se você ficou interessado no conteúdo que a gente comentou aqui e quer entender mais sobre ele, o Daniel tocou em pontos muito importantes, né? A certificação CFP, a certificação CGA. Hoje a gente tocou muito mais de conceitos relacionados à certificação CGA, né? Que hoje a gente tem na Ambima a CFG, CGA e CGE, que são cursos que a FK dá para vocês, né? Assim, que a gente oferece para vocês e que formam pessoas capacitadas a fazer um trabalho tão bem feito quanto esse que o Daniel tem feito. Obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado, Daniel, prazer te conhecer pessoalmente, grande abraço. Obrigado, Pablo, prazer.